Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Estamos começando mais uma meditação semanal dentro da Palavra de Deus para edificação de nossas vidas e preparo para o nosso momento semanal de oração. Antes de lermos o texto da Palavra, nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse bonito dia que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor a certeza dos cuidados constantes do Senhor para conosco. Pedimos-te por este mundo, pedimos-te pelo nosso país, pedimos-te por todas as igrejas e pedimos-te pela nossa igreja. Pedimos-te crescimento e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e pedimos-te o perdão para os nossos pecados, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouco com vocês neste momento sobre o assunto leve as suas dores para Jesus. Para isto, gostaria de ler Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o estado, sobre o que esse leproso fez em função de sua doença. Gostaria de colocar aqui a primeira situação dele. Ele estava em um estado desconsolador. Primeiro que ele era um leproso e no contexto em que ele viveu, ele era desprezado socialmente. Ele não podia conviver com as pessoas, ele não podia ter comunhão com as pessoas. Então, imaginemos a situação difícil pela qual ele passava. Deus nos fez seres sociais. Nós gostamos de estar em comunhão com as pessoas, gostamos de estar em contato com as pessoas. Então ele estava maculado, ele estava doente, ele estava expulso socialmente, ele estava impuro e estava incurável, porque a lepra, até então, era considerada uma doença incurável. Então, imagine uma pessoa numa situação como esta. Sem dúvida, ele estava em um estado desesperador. Ele era uma criatura que vivia sem esperança. Totalmente sem esperança. Uma segunda situação é que, diante do estado em que ele estava, ele planejou atitude, ele tomou uma atitude. Ele não se conformou, ele não perdia a esperança, não perdeu a esperança. Então ele entendeu que era preciso fazer algo. Era preciso fazer algo. Então ele, sabendo que Jesus passaria por perto, ou estaria por perto, ele foi até o Senhor Jesus na presença de todos. Sem preocupação se iriam expulsá-lo, sem a preocupação se iriam criticá-lo, sem a preocupação se iriam agredi-lo. Ele percebeu que havia uma esperança e ele fez algo. Ele fez algo. Então ele foi até o Senhor
Ele confessou a sua impureza. Senhor, olha o meu estado, olha como eu estou. E ele também foi em profunda veneração e com clamor ardente. Então, o texto disse que ele adorou a Jesus. Ele se reconheceu naquele instante totalmente impotente. E ele viu em Jesus o Senhor Todo-Poderoso, a esperança da sua vida. Ele creu também, como uma criança, que Jesus poderia curá-lo. Ele creu. Ele foi crendo. Ele se prostrou diante do Senhor, sabendo que o Senhor poderia resolver o seu problema. Uma outra situação, diante desta conjuntura, o que Jesus fez para ele? Jesus, vendo ali naquela situação, Jesus o curou. Jesus sempre faz algo em função daqueles que o buscam. Então, imediatamente, nós vemos no texto que o Senhor Jesus ouviu a sua súplica. Jesus ouviu a sua súplica. Ele estava ali prostrado, suplicando ao Senhor misericórdia, reconhecendo o seu estado deplorável e pronto a crer em Cristo. Uma segunda situação, Jesus tocou nele, algo que ninguém faria. As pessoas não chegavam perto do leproso. E Jesus, ao vê-lo prostrado, aproximou-se dele e tocou nele, tocou em sua lepra. Lembram-se do hino? Tocou-me, Jesus tocou-me, já não sou mais como eu era, eu sei. Jesus já tocou a sua vida? Qual a tua situação no momento? Corra para Jesus, deixe Jesus tocá-lo. Deixe Jesus tocar as suas feridas. Não importam quais sejam, espirituais, emocionais, físicas, deixe Jesus tocar. E com certeza a sua vida vai mudar. Então, uma outra coisa, Jesus praticou a misericórdia que ele havia anunciado, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, Jesus praticou misericórdia diante daquele homem leproso. E, imediatamente ele ficou curado e Jesus o enviou ao sacerdote para testemunhar que ele estava limpo. A cura, a grande transformação precisava ser manifestada. Nos impressiona dentro dos evangelhos o que Jesus faz pelas pessoas, o que Jesus faz pelo ser humano. Os evangelhos querem dizer boas novas. Toda vez que nos aproximamos do Senhor, algo novo acontece. Mas a maior nova que o evangelho anuncia são as boas novas de salvação. Jesus salva todo aquele que nele crê. Jesus dá vida eterna a todo aquele que, arrependido de seus pecados, o buscam e crê nele de todo o coração. Não importa em que estado você esteja, corra para Jesus, creia que ele vai fazer algo para você. E com certeza, posteriormente, você estará testemunhando o que ele fez. Jesus disse: corra ao sacerdote, dê lá aquilo que a lei exige, para que seja testemunhado aquilo que foi feito por você.
Querido irmão, querido amigo, corra para Jesus, leve os seus fardos para o Senhor Jesus, leve as suas dores, leve os seus traumas, leve as suas mágoas, e com certeza Ele vai tocar em você algo que talvez outros não façam. Ele vai tocar em você e vai libertar você. Que tal fazer agora? Que tal para correr para Jesus nesse instante? Faça assim e que Deus abençoe a sua vida.